A questão de como, Sim. em primeiro, de onde a senhora veio? Como que a senhora veio para Brasília? Eu me casei e vim para cá. A senhora veio da onde? Meu marido trabalhava aqui, noivo, né? Sim. Trabalhava no clube vizinhança. Sei. Ele era professor de tênis, instrutor de tênis. Sei. A gente se conhecia, ele era da minha cidade, Caxambu, Minas Gerais. Mas nós nos conhecemos lá, começamos a namorar lá. Ele veio para cá e eu fiquei lá. Entendeu? Aí depois a gente resolveu nos casar. Aí ele foi lá e nós nos casamos, eu era professora lá. A senhora já veio? Eu era professora do governo também lá. Lá em Caxambu, Minas Gerais. Caxambu, no sul de Minas, Eu era professora. Certo, então a senhora chegou aqui em... E eu pedi transferência para cá. Ah, entendi. Aí eles me deram uma transferência, assim, eu consegui, mas não era definitiva, entende como é que é? Sei. Deram essa transferência, mas eu tinha que fazer concurso. Ah, entendi. Tinha que fazer concurso. Para ser professora aqui, tinha que fazer. Mas eu, e a sua formação foi o magistério, né? Foi professora lá. Aqui que eu fiz, no CEUB, o curso de magistério e de orientação educacional. Fiz dois cursos superiores. Isso em que, mas já estava casada, já estava morando aqui. Ah, não, entendi. Mas quando a senhora... Antes não, antes eu vim como professora. Simples professora mesmo. Tá. Aí, como que a senhora veio para 312 Norte e foi ser professora no Jardim de Infância da 312 Como eu vim Norte? para 312 Norte, bom, não precisa contar toda a história, fala como. É que quando eu vim, a gente morou numa kitzinha. Sabe o que é? Tudo no começo, né? Eu nem trabalhava, estava, né? Eu tirei licença. Então eu fui morar numa kitzinha, aí eu fiquei grávida da minha filha, né? Menina. Só que estava muito difícil vir morar naquela kit com criança. Era onde? Na W3, na altura lá da 9. Deve Sul? ser 709 Sul. Mas meu marido, como ele já morava aqui há 3 anos, tinha muitas pessoas conhecidas. Em que ano? Ele era professor em 1960. Eu vim em 1965, né? E ele veio antes, uns 3 anos. Tá. Antes. Certo. Então ele fez muita amizade lá na 9, na 309, que ele trabalhava como professor de tênis, lá no Clube Vizinhança. Sei. O Clube Vizinhança é o primeiro clube de Brasília, não é? Isso. Então ele trabalhava lá. E nós nos correspondíamos, né? Eu em Minas e ele aqui. Até meus pais não queriam o casamento, não sei se precisa falar esse detalhe, né? Não queriam, eram contra. Árabe tem que casar com árabe, né, meu querido? Então pode casar com brasileiro. Pode misturar a raça, não, moço. Mas a gente sabe, quando você ama, né? O amor vence tudo, né? Isso, é verdade. Então a gente ficamos naquele negócio, né? Namorando de longe. Aí uma vez chegou um momento lá que meu pai concordou. Porque eu não ia contrariar meus pais. Isso de jeito nenhum. Então, concordou, nos casamos e viemos para cá. Para 312? Eu já vim grávida da menina. Tá. E aí, como que foi esse processo de entrar para ser professora na escola, no Jardim de Infância da 312? No Jardim da 312, aí tem que contar primeiro a vinda para cá. Isso. Desse bloco. Tá. Foi quando aí essas amigas do meu marido, que conheciam, ele trabalhava na Nova, como professor, viram que quando eu fiquei grávida, ficaram assim, queriam me ajudar a sair, a arranjar um lugar melhor para ficar. Você está entendendo? Entendi. Eu estava numa kit, eu estava grávida. E então eles queriam me ajudar. E fizeram o quê? Como é que foi? Vamos ver para tem que pensar um pouco. Deixa eu ver se eu lembro como é que é. Não, a amiga, essas amigas dele, uma delas conhecia uma pessoa que tomava conta dos imóveis, como é que ele chama? General Lote, parece. Não fala o nome dele aí não, hein? Pelo amor de Deus, eu nem sei se é. Porque esse povo é bravo. Então, que ela conhecia, mandou um cartãozinho, porque ela viu que eu não estava bem acomodada, eram amigos, né, do meu marido. Ela quis me ajudar. Então, eu tenho que contar esse detalhe, porque é esse daqui, de lá que eu vim para cá.
Aí eu fui lá, mandaram que eu fosse lá. Ela me deu um cartãozinho, eu fui lá. E me falaram que ele era muito bravo, né, tomar cuidado. Mas quando eu entrei no gabinete dele, ele foi, dei o cartãozinho, ele nem conversou comigo praticamente. Me deu o cartãozinho, ele foi, chamou o guarda, pega uma chave, aqui lá da parede. Aí me deu uma chave. Ele falou assim para mim, a senhora vai ficar nesse apartamento, nesse lugar, até sair a construção dos blocos da 312 Norte. Estavam construindo aqui. Você entendeu porque tem ligação? Ele me deu essa chave para eu ir lá, morar lá no Brasil Imperial Hotel. Eu ficar lá até... ninguém me tiraria de lá, só sairia quando fosse construído esse apartamento. Entendeu? Entendi. Então eu fiquei lá. Aí eu fiquei com a minha filha. E de lá é que eu fiz o concurso. Quando eu já estava lá morando com meu marido, lá a menininha pequenininha, né? Aí eu fiz o concurso, eu soube que tinha um concurso para professora, eu corri, era o primeiro concurso. E eu fiz o concurso e passei. Tem uma outra história também, que eu trabalhei também no Ministério, sabe? Eu tive também mais outra história, que eu trabalhei no Ministério para ser professor. Mas esse detalhe não é importante, né? Não é necessário. É mais para o lado... porque essa parte que eu contei dessa amiga dela intercedeu, é importante porque você quer saber porque eu estou morando aqui. Não, aí como que a senhora veio morar aqui, a partir de vir morar aqui, foi dar aula no Jardim de Infância da 312. Como que foi isso? Bom, aí quando chamaram... Em que ano? Que tinha liberado para vir para cá, a gente veio, saímos de lá do hotel, eu, a dona Neide também, e mandaram que nós escolhêssemos um apartamento. O meu tinha que ser de 2 quartos, porque era eu, o marido e a menina, né? Outras pessoas pegaram de 3 quartos. Então eu vim para cá, eles me mandaram que eu escolhesse aqui no bloco D, para escolher o apartamento. Aí eu tinha um senhor que era responsável pela quadra toda, ninguém estava morando aqui. Então eu entreguei para ele o papel, aí eu fui escolher o do 3º andar, o 300 eu escolhi um outro antes, mas não estava bom, mudei para o 310, no que eu estou hoje, até hoje, né? Aí quando eu escolhi isso aqui, o que aconteceu? Eu vi uma plaquinha aqui no subsolo escrito Escola Classe 312, não tem nada de jardim não. Não existia jardim. Então a escola classe era aqui Escola Classe 312. Tinha escrito uma plaquinha ali nessa porta onde agora é salão de festas. Sim. Entendeu? Então estava escrito, quando eu vi aquilo, pra quê? Eu corri para ver se tinha alguém lá uma pessoa. Dona Alice ficou boa? Para ver se eu conseguia vir trabalhar aqui. Professora. Eu tinha feito o concurso, tem mais esse detalhe, hein? Teve o concurso para professora que eu fiz quando eu estava no hotel. E eu fiz o concurso e passei no concurso daqui de Brasília. Então quando eu vi aquela escola 312, a mulher estava querendo me mandar lá aonde é o Torto, lá no Torto, até meu marido foi até comigo para me mostrar a escola, mas era longe, não tem ônibus, não tinha nada, né? Então quando eu soube da 312, o que aconteceu? Eu fui pedir para ver se eu pudesse ficar aqui. E me autorizaram a ficar trabalhando aqui, na 312. Que bom. Entendeu? E a turma de 5ª série. Era uma turma de 5ª série, os outros eram menores. E nenhuma professora queria pegar a 5ª série. Ninguém queria. Eu falei, eu pego, eu dou aula para a 5ª série, não tem problema. E era aqui mesmo, no próprio aqui, no subsolo. Certo. Aí foi aquela coisa maravilhosa, eu adorava. Eu ia atrás da orientadores, lá nas ações, pedindo orientação para fazer as coisas. Eu trazia esses microscópios lá, emprestavam, para mostrar para eles como é que a água que tem nessas águas paradas, os micróbios, a sujeira, né? Então eu era dessas pessoas muito dinâmicas, eu ia atrás.
Sim. Não precisava ninguém vir trazer para mim, não. E eu estava com a minha menina já com 2 aninhos, ela tinha, nessa época. Quem ficava com ela? Era a diretora, ficava com ela às vezes, segurava, porque eu estava sem empregada. Depois eu arrumei uma empregada, a empregada ficou cuidando dela. Bom, eu fiquei aí até quando completou um ano a formatura dessa turma de 5ª série, missa lá na igreja, formou essa turma. Não foi? Não foi isso? Foi teve uma missa de formatura, foi muito bacana, muito legal. Foi quando eu soube que ia ser inaugurada a nossa escola, ia ser transferida para essa. Já estava construída. Estava pronta a escola 312. Escola clássica, primeira 312. Certo. E o jardim de infância? O jardim vai chegar daqui a pouco. O jardim não estava ainda pronto, não. Mas eu fui para 312, mudei, levei a turma, eles formaram. Mas eu fui, mandaram eu dar aula lá, eu fui dar aula. Aconteceu o seguinte, eu tinha visto uma construção de uma creche por aqui. Embaixo dos 2 blocos, esse é o H e o não sei, tinha uma creche construída, pronta para ser creche. Passava em casa perguntando se tinha criança pequena, fazendo a pesquisa. E nisso eu estava aqui. Quando foi ver, essa creche acabou, incendiou. Eu trabalhei nela também. Eu queria, exatamente, eu queria saber exatamente sobre esse detalhe. Eu também estudei nesse jardim de infância. Você estudou? Mas você estudou aonde? No jardim de infância entre os J. Não é na escolinha? Que incendiou, o que pegou fogo. É nesse aqui que eu fui trabalhar para jardim, mas não era o jardim. Não, exatamente. Exatamente. Então como é que... fiquei um ano aqui na 12. Na escola clássica. Aí foi para a senhora... Isso, aí mas lá não era... Mas lá era... Como é que se diz? A senhora falou... Era jardim de infância. Era jardim de infância. Era jardim de infância. Já era... Não era creche. Não, era para ser creche. Isso. Toda a instalação, tudo era de creche, gente. Mas coisa impressionante. Sei. Lugar para trocar fralda, não sei o que, não sei o que. Mas eles fizeram uma pesquisa e a idade, a maioria dos que moravam aqui, não eram de idade para creche. Então resolveram fazer o quê? Fazer o jardim de infância. Que era... Como gostava muito de criancinha pequena também, eu queria ir para lá. Entendi. Por isso que o primeiro ano foi aqui, na 350. Aí eu fui atrás da como é que ela chama, a coordenadora do jardim, ela perguntou para mim se eu tinha experiência, não sei o quê, aí ela me mandou para lá. Certo. E fui trabalhar nesse jardim, era diretora, eu não lembro do nome dela. Certo. Teve uma diretora que ficou acho que um ano só lá. Tá. A senhora chegou a trabalhar em quanto tempo no jardim de infância? Eu sei que eu fiquei grávida do meu segundo filho, em 1960 e quando nasceu, sei que eu estava grávida quando incendiou lá. Como é que foi essa situação do incêndio, essa história do incêndio? Eles falaram que começou na cortina da biblioteca. A gente não ficou sabendo certeza. E eu lembro... Queimou tudo, praticamente quase tudo, que nós ainda trabalhamos depois lá. Esse jardim de infância tinha de inovador na época? Mas aqui, olha, você nem imagina, era tudo, como era creche, tudo era vidro. Então a pessoa que passava ficava assistindo a aula, entendeu? Eu acho que tinha de inovador porque nós trabalhávamos de uma maneira, por exemplo, se tinha alguma coisa, São João, eu pelo menos não ficava na sala, eu saía e ia para cá, no mato, para a rua, eu pegava galho de árvore para a gente fazer, entendeu? Fazer tudo que era típico de São João, festa de juninas. Então eu acho que o diretor incentivava a gente, não é ficar só em sala de aula, é viver fora da sala de aula também. Entendeu? Então nós saímos, via o pessoal fotografando, a gente sentado fora, fazendo excursão. Era assim um espetáculo, viu? Nessa época foi a coisa mais bacana, fora o incêndio, que aí incendiou no meio do ano, pegou fogo. A senhora lembra a data, mais ou menos? Eu trabalhei, olha, quando incendiou, era no meio do ano, foi em
Junho, julho, eu já estava grávida Mas do... o ano que ele está querendo saber. Um ano, Cadê o ano? que ano eu vou lembrar, a Rosana nasceu em 68, foi mais ou menos meados de 68, no início de 68. Quando que ela Mais ou menos. nasceu? A Rosana nasceu em 65, o Laurence em 68. Eu estava grávida do Laurence, sabe? Ele nasceu, mas ele não tinha nascido, nasceu em outubro. Então, na Sim. época que aconteceu isso, foi entre meados de agosto, julho. Engraçado, eu não me lembro dessa A senhora não creche, lembra, não? Eu já morava aqui na casa. Já morava? Já. Não Morava lembra no do Bloco incêndio? S, não. Não é possível. Como que a senhora, dona Nu... Porque ele incendiou, mas aí É. conseguiram apagar uma parte, então ficamos trabalhando, sabe, assim, precariamente. Foi aí que, nessa parte do... tinha um lado aí que nós não usávamos, então passamos a usar o outro lado da creche. Entendi. Agora, qual a lembrança que a senhora tem do dia do incêndio? Ah, Foi um dia de semana, um fim de semana? Como foi? começou na cortina da biblioteca, eles me falaram. E aí vieram para apagar, mas salvou alguma coisa, não apagou tudo não. É. Conseguiu salvar alguma coisa, porque nós continuamos trabalhando lá. A gente continuou trabalhando lá. Mas muita coisa foi No dia embora. do incêndio, a senhora estava trabalhando? Não, eu estava indo para trabalhar em horário de almoço, meio-dia mais ou menos. Por isso que ninguém deu notícia de saber por que aconteceu. Porque nós não estávamos lá. Foi na hora de almoço, quando eu fui para ir dar aula, que eu vi aquele negócio do incêndio, eu fiquei desesperada. E eu grávida também fiquei, mas sabe, para mim eu não sei quem foi que mexeu, mas disseram que foi pelo lado de fora, alguém jogou alguma coisa em cima da sala da biblioteca, que era enorme, era linda a biblioteca, gente. Agora eu não sei dizer muitos detalhes não, porque eu não sei, eu só sei que, mas não pegou fogo em tudo, porque tentaram salvar. Muita coisa foi salva. Certo. E continuamos a trabalhar num pedaço. Eu não sei te explicar que pedaço é esse. Certo. E não tinha jardim. Aí o que aconteceu? A escola classe aqui nos cedeu algumas salas para nós virmos mudar para cá. A escola classe. Certo. Mudamos para a escola classe. Entendeu? Depois mudamos para a escola classe. Foi bom e não foi bom. O lado de cá era o jardim. As salas de lá eram da escola classe. Então nós tínhamos essa dificuldade, porque jardim é diferente. As crianças gostavam de usar o sapato da mamãe, entendeu? O sapato, ficavam andando no pátio. E as professoras do outro lado, que era da escola classe, faziam barulho, né? Incomodavam. Então a gente às vezes ia para o recreio do lado de fora, eu e minhas colegas, a gente queria pedir para as crianças, fala mais baixinho, não pode gritar que os meninos estão estudando na escola classe. Foi horrível esse período, viu? Sei. Porque metade de jardim, metade de escola classe. Não Ah, dá certo. é verdade. Não dá certo. Certo. Porque criança de jardim é diferente. Criança a gente deixa mais à vontade. Eles se vestiam de mulher, entendeu? De roupa da mamãe, do papai. Queriam andar no pátio, lá no pátio dentro. Não podia, porque fazia igual eu falava, ó, quieto, quietinho. É bonito mandar uma criança ficar quieta? O que é isso? Então Agora... não foi ótimo, foi péssimo esse período que ficamos lá. Enquanto isso, estavam construindo o nosso jardim. O jardim que até hoje assim. Agora, aí é outra coisa.